Vamos abrir a Bíblia agora, irmãos? Efésios. Continuação de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 8 a 10, mas nós vamos dar ênfase somente no versículo 10, porque os versículos 8 e 9 nós já falamos na semana passada. Então vamos ler versículos 8 a 10, que vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos todos juntos agora ao versículo 10, por favor? Vamos lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Deus, e pedimos que o Senhor venha aplicar, meu Pai, a tua palavra em nossos corações, Deus. Não nos deixe ter distrações, não nos deixe ficar levantando para poder beber água, ou ficar indo em qualquer outro lugar deste tempo, meu Pai. Mas que a nossa atenção esteja voltada aqui ao Senhor, Pai. As boas obras que o Senhor preparou para nós de antemão, para que andássemos nela. E que essas obras, elas venham ser, meu Pai, colocadas dentro do nosso coração nesta noite, para que possam ser praticadas ao sairmos daqui, para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade que valoriza o esforço individual, né? O sucesso, os méritos, né? O mundo moderno, muitas vezes, qual que é a ideia que o mundo moderno prega? Né? O nosso valor, ele está diretamente ligado ao quê? A que nós realizamos, ao que nós acumulamos, ao que nós conquistamos. O mundo moderno, ele tenta nos ensinar que quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais acumularmos méritos, maior será a nossa recompensa. E esse pensamento, ele vai se manifestando, se disseminando, né, em diversas áreas da nossa vida. Na nossa carreira, né, na educação, nas redes sociais, na política, né, nas relações pessoais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A cultura do mérito, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque ela é presente e ela influencia muitas vezes até a forma como nós enxergamos a verdadeira espiritualidade. Como nós enxergamos o relacionamento com Deus. Nós queremos pegar princípios que funcionam em ambientes profissionais, acadêmicos, e transportar isso para a fé. E nós levamos muitas pessoas a acreditar que podem ganhar, que podem merecer a graça de Deus. Por meio de quê? Por meio de suas boas obras. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque pode nos tornar consumistas da fé. Eu trabalho, eu me empenho, eu me esforço, eu conquisto, eu isso, eu aquilo. Aí chega na igreja, chega em ambientes de fé. O que eu quero fazer? Quero receber. Porque eu já me esforcei tanto, já trabalhei tanto, já ganhei tanto lá fora, que chega dentro da igreja, eu quero apenas receber. Eu quero apenas consumir. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, essa porção que nós lemos aqui, do verso 8 ao verso 10, nos traz uma tensão muito importante entre a noção bíblica de graça e a noção bíblica de boas obras. E nós temos que distinguir as duas coisas. Uma vida baseada na graça e uma vida baseada nos méritos. Na cultura meritocrática que nós temos na nossa geração, o sucesso ele vem como resultado do esforço humano. Mas na lógica divina não é desse jeito. A salvação e o amor de Deus não dependem do seu desempenho. Porque, como nós vimos no começo do capítulo 2, antes de Cristo nós estamos mortos. E morto nem fede nem cheira, né? Aliás, feder ele fede um pouco, né? Né? Maneira de falar, né? Não depende do nosso desempenho humano,
mas depende da misericórdia de Deus, como nós vimos no versículo 4, Deus é rico em misericórdia. Em contraste com o pensamento meritocrático, o conceito de graça, ele é revolucionário para nós. O que é graça? Princípio básico, conceito básico, favor imerecido de Deus, que Deus concede a nós, mesmo que a gente não tenha feito nada para poder merecer. Na lógica da graça, um ser humano ele não pode conquistar, ele não pode merecer o favor de Deus através dos seus próprios esforços. A salvação e o relacionamento com Deus nos são dados de forma gratuita em teu Filho Jesus Cristo. Nesses 3 versículos que lemos, Paulo resume a sua visão geral de como essa graça ela opera em nós. O que essa graça ela faz conosco? Como que ela opera em nós? Através de boas obras. As boas obras, elas representam o modo de vida que Paulo ele escreve mais detalhadamente nos capítulos 4, 5 e 6. Ou seja, na segunda metade dessa carta, principalmente quando ele usa o verbo andar. Andar em amor, andar na luz. Paulo usa isso para poder escrever detalhadamente sobre as boas obras. Esse versículo 10, principalmente, ele tem o foco do nosso comportamento moral. Aquilo que as pessoas esperam de nós que somos crentes. Como que nós devemos nos comportar quando nós não estamos neste ambiente de fé. É uma passagem poderosa, irmãos, que acentua o propósito de Deus nas nossas vidas. O que é que Paulo diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Todos os homens são feitura de Deus. Outros são, além de feitura, filhos de Deus. Paulo explica isso lá em Romanos capítulo 8. A palavra grega para poder falar aqui sobre feitura é poema, que quer dizer poema. Significa aquilo que é feito, um produto manufaturado. Ou seja, nós somos a obra de Deus, a obra-prima de Deus, feitura de Deus, não feitura nossa. Nós somos uma composição de Deus. E aqui eu queria esclarecer que, apesar da teologia reformada calvinista, ela dá ênfase na depravação total, né? A Bíblia também nos dá ênfase nessa questão da feitura, né? Eu não estou dizendo que você é mais raro que o ouro puro de Ofir. Não estou dizendo que você é o centro do coração de Jesus, né? Não estou dizendo nada disso, mas que você é imagem e semelhança do Criador. E nós que somos crentes, nós estamos sendo transformados segundo a imagem do nosso Filho. Essa imagem, ela está corrompida, né? A doutrina da feitura de Deus, da imagem de Deus, quer falar sobre a nossa dignidade. Aquilo que está dentro de nós como feitura, como poema de Deus. A doutrina da depravação total, ela enfatiza a extensão da corrupção do pecado que veio através da queda, que manchou a nossa imagem como feitura de Deus. Então, com a depravação total, nós somos incapazes de buscar ou de agradar a Deus por nós mesmos. No entanto, através da redenção em Jesus, Deus restaura a sua obra original em nós, nos moldando segundo a imagem do Filho, segundo a imagem de Cristo, para refletirmos nessa terra a bondade, a glória do nosso Senhor Jesus. Às vezes essa palavra feitura, poema, ela pode ser uma conotação artística, onde nós temos o Rei dos Reis, o artista por excelência, criando pequenas obras de arte. Nós somos então criação dele. É impossível nós sermos os nossos próprios criadores. Nós somos criação de Deus.
Mas algumas pessoas nessa mentalidade meritocrática, elas se esforçam por realizar, através de obras, essa paternidade. Elas tentam, através de obras, se tornarem filhos de Deus. E elas não lembram que tudo que acontece conosco, tudo que nos vem, é pela graça, não é pelas obras. Deus nos tornou naquilo que somos, nossos destinos dependem dele, e ele forma em nós a imagem de Cristo, segundo Romanos capítulo 8, versículo 29. Toda essa realização está muito acima das nossas possibilidades humanas. Tudo nos vem por graça, não criamos a nós mesmos, não produzimos vida em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, por nós e em nós. E Deus está trabalhando em nós. O seu propósito eterno não é só nos levar para a glória, mas nos transformar segundo a imagem do Rei da glória. Por isso que Deus nos predestinou, como diz Efésios capítulo 1, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus está pegando a gente assim, ó, e esculpindo em nós o caráter de Cristo, por meio do Espírito Santo. O instrumento que Deus nos usa para isso é a palavra de Deus. Deus, então, está trabalhando em nós e por meio de nós. Mas antes de trabalhar por nosso intermédio, Deus trabalha primeiro em nós. Vejamos alguns exemplos aqui bíblicos. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés. Mas quantos anos Moisés foi usado por Deus? 40. A metade. Então 40 anos foi só aperfeiçoamento. Deus trabalhou em José antes de levá-lo ao trono do Egito. Trabalhou lá com seus irmãos, trabalhou lá com a esposa do homem, do chefe. Trabalhou no tempo que esteve preso, no tempo que passou fome, para levá-lo até o trono do Egito. Deus treinou Davi, onde? No deserto, para levá-lo ao trono de Israel. Deus sempre vai fazendo a sua obra em nós, para depois Ele nos usar, para depois Ele fazer por meio de nós. E de que maneira que Deus opera em nós? Além da palavra, essa obra ela é feita em nós por meio do Espírito Santo. Filipenses 2, versículo 13 vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Como novas criaturas em Cristo, nós não somos mais mortos, né? Nós somos feitos para realizar boas obras. Mas essas obras, elas não são frutos do nosso mérito, mas fruto da graça de Deus. Isso significa que a nossa transformação espiritual, o nosso novo nascimento, não são resultado dos nossos esforços, mas da obra de Deus em nós. Nós somos como se fosse uma obra-prima, que Ele cuidadosamente moldou, trabalhou nela, mostrando que todo crédito, toda glória, toda honra, como nós cantamos aqui nessa noite, pertencem a Ele, não a nós. Em Jesus, nós somos criados para refletir o caráter e a santidade de Deus, sendo testemunhas vivas de sua graça. O que é que Deus está fazendo em nós? Vamos ver? Deus está, como o texto diz, nos preparando para boas obras. Deus não apenas nos salvou do pecado, nos salvou da condenação eterna, mas também nos chamou para um propósito específico. Qual? Realizar boas obras. As boas obras, elas são ações, elas são comportamentos que, de acordo com o princípio cristão, com a moral cristã, refletem o caráter de Deus. São atos de bondade, de generosidade, de justiça, de amor ao próximo. Mas essas obras, elas não são a causa da nossa salvação. As obras, elas são o resultado da nossa salvação. Elas são uma consequência natural da transformação que Deus realizou no nosso coração. Logo, nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras.
A salvação é por graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Tem uma coisa que nós gostamos de fazer, é nos gloriar. Nós somos justificados por fé, e somente por ela. Mas a fé que nos justifica, ela jamais vem sozinha. Não somos salvos pela fé, mais obras. Se fosse por isso, nós viveríamos dentro de um conceito onde Jesus não é suficiente. Teria que ter sempre alguma coisa a mais para que a gente pudesse alcançar a salvação. Esse é um conceito de seita. A salvação, ela é uma obra monergística. Mono é um. Uma lei. Que lei é essa? Deus vindo em busca do perdido. E somente isso. Por mais que a gente se levante a mão para poder aceitar Jesus, vem conversar com o pastor para poder falar que quer viver uma vida de fé. Por mais que a gente faça isso, nós só fazemos isso porque nós somos levados a fazer isso pelo poder do Espírito Santo. Não é pela minha própria vontade, não é sinergístico, é monergístico. Jonas 2,9 vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, logo não pertence a nós. As nossas obras, elas não nos levam para o céu, mas nós levamos as obras para o céu. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho para frente em Apocalipse, capítulo 14. Mas essa tensão entre fé e obras, meritocracia e graça, ela não é nova. Martinho Lutero, ele chegou até a pensar que Tiago, estivesse contradizendo o apóstolo Paulo. Lutero chama a carta de Tiago, que vai falar lá que a fé sem obras ela é morta, de fogo de palha. É uma carta de palha. Ela não tem esse peso todo. Mas será que Tiago, ele está querendo contradizer Paulo? Não. As duas cartas, elas se complementam. Olha só. Paulo falou que a causa da nossa salvação é o quê? Justificação pela fé. Justificados, pois, tende paz com Deus. Justificação pela fé. Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Se eu sou salvo, eu vou fazer obras. Paulo olha para a causa da salvação e vai falar de fé. Qual que é a causa da salvação? Fé. Tiago olha para a consequência da salvação. Se a causa da salvação é a fé, a consequência são as obras. Paulo ele levanta uma pergunta: como que a salvação ela é recebida? E a resposta é: pela fé. A pergunta de Tiago é: como essa fé ela é reconhecida? A resposta é: pelas obras. Esse ar-condicionado que está fazendo esse barulho todo? Chuva! Glória a Deus! Olha só! Louvado seja o Senhor! Voltando aqui então. Tiago e Paulo, eles não estão se contradizendo. Tiago e Paulo, eles estão se completando. Nós somos justificados diante de Deus pela fé, e diante dos homens pelas obras. Antigamente, segundo Efésios 2 aqui, nós andávamos onde? Em transgressões e pecados. Agora, nós andamos em boas obras. Nós somos encontrados por Cristo, salvos por Cristo, e andamos em boas obras. Paulo quer nos dar um contraste aqui no capítulo 2, entre dois estilos de vida, o diabo e Deus, e dois senhores, o diabo e Deus, e dois estilos de vida, o estilo bom e o estilo mau. O que poderia ter acontecido em nós, irmãos, para ocasionar essa mudança de morto para vivo, de andar em transgressões para andar em boas obras? Uma ação poderosa do Espírito do Senhor na nossa vida. E somente Ele, somente o poder de Deus pode fazer com que a gente deixe de andar em transgressões e pecados e passe a andar agora em boas obras.
Mas quando foi que Deus preparou essas boas obras para nós? O texto diz que essas obras, elas foram previamente preparadas por Deus. A palavra grega usada aqui, ela significa preparar de antemão. Previamente, ele só é usado mais uma vez no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 9, versículo 23, que diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo do dia 27 de maio de 1989, Deus já tinha um plano para a minha vida. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano para cada um de nós. Antes mesmo da Lara ou do José Pedro nascer, né, Deus já tem um plano para a vida dele ou dela. Com oportunidades, com tarefas específicas que Ele deseja que realizemos. Nós não realizamos boas obras para obter mérito. Nós não realizamos boas obras para obter reconhecimento, mas para cumprir o propósito que Deus preparou de antemão para que vivêssemos. Tem um propósito para cada um de nós. Nós temos que descobrir isso. Deus preparou de antemão. Né? Imagina ali um escultor talentoso, que antes de começar a esculpir a sua obra, ele já tem na sua mente a visão dela própria. Ele sabe o que ele vai fazer, ele já vê, ele já mentaliza como que ela estará pronta. Ele já sabe como será o resultado final. E ele pacientemente, ele começa lá a trabalhar. Martelada por martelada lá. Trabalhar um mármore bruto. O mármore não tem beleza em si. Mas na mão do escultor, cada golpe do martelo que ele dá ali é perfeitamente calculado para transformar aquela pedra em uma obra magnífica. Assim como o escultor, ele tem um plano para a sua escultura, Deus já tem um plano perfeito para a vida de cada pessoa. A nossa vida, ela é o quê? É como esse processo de escultura. Cada experiência, cada desafio, cada momento de crescimento, é uma parte do plano maior de Deus, que está nos moldando segundo a imagem do teu Filho Jesus, para realizar aquilo que Ele já preparou para nós. Ele já preparou tudo, irmãos. Está tudo preparado. A nossa tarefa é seguir com fé. A nossa tarefa é realizar as boas obras que Ele colocou em nosso caminho. Essa pequena ilustração nos ajuda a entender que nós não estamos andando sem direção na vida. Deus já preparou boas obras para nós. E cada parte da nossa caminhada é uma parte do seu plano perfeito. Deus preparou previamente para nós. E para que Deus preparou previamente para nós boas obras? Para que andássemos nelas, segundo o texto. Essa metáfora do ato de andar é frequente no escrito de Paulo. Antes nós andávamos em transgressões, em delitos, em pecados. Agora não. Paulo quer indicar com esse verbo aqui a maneira de viver, o padrão de vida que nós vivemos. Isso indica que as boas obras, elas não são um ato isolado na nossa vida, ou pontual na nossa vida, mas deve ser contínuo, um viver contínuo para a nossa vida. Mas essa caminhada contínua em boas obras, ela só é possível pela graça de Deus. Ela não é possível pelos nossos méritos. Nós não podemos fazer nada. Toda a nossa capacidade de fazer o bem vem pela ação do Espírito em nós, não pelo nosso arbítrio, não pela nossa força, não pela nossa virtude. Não somos salvos pela fé, mais as obras, mas sim por uma fé operante. E eu imagino, é conjectura, que assim como Paulo, ele dava graças a Deus por uma igreja operante, como ele fez com a igreja de Tessalonicenses, eu tenho certeza, dentro da minha concepção,
que Deus olha para a igreja e vê uma fé operante no meio da igreja, uma fé que atua no meio da igreja, e Ele também dá graças a Deus por conta disso, porque Ele nos criou para isso. Ele não nos criou para uma fé vazia, Ele nos criou para uma fé operante. É Deus quem opera em nós essas boas obras, não porque somos bons, não porque possuímos uma natureza dada por Deus, somos filhos de Deus, mas porque o Espírito Santo opera nele, para ele, por meio dele, como nós cantamos aqui nesta manhã. Então, um dos resultados de um conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, é que nós nos tornamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra. Nós somos criados para isso. Essas obras que nós não criamos, mas que é resultado da ação de Deus na nossa vida. Deus é quem? Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. O segredo de Paulo é esse. Paulo vivia debaixo da graça de Deus. E as nossas boas obras, quando nós andamos nela, nós demonstramos que nós nascemos de novo. Nós não podemos deixar de fazer boas obras. Não podemos. Deus não nos fez para nada. Deus não nos criou para nada. Mas Deus nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele preparou para que fizéssemos. Mas, pastor, aonde é que eu encontro essas boas obras? Olha, a Bíblia está cheia delas. Cheia de boas obras aqui. Amar ao próximo é uma boa obra. Cuidar do próximo é uma boa obra. Liberar perdão é uma boa obra. Praticar a hospitalidade é uma boa obra. Evangelizar é uma boa obra. Servir aos outros é uma boa obra. Ser generoso é uma boa obra. A Bíblia está repleta de boas obras. Você não precisa inventar aí uma boa obra. A Bíblia está cheia delas. As obras, João Calvino vai dizer, são inúteis para obtermos a salvação, porque todas as boas obras que fazemos são resultado da regeneração. Mais uma pequena ilustração para nós. Imagine que você está numa longa caminhada, numa floresta. No início, você recebe um mapa detalhado que traça todo o trajeto até o destino final. Esse mapa ele foi desenhado por alguém que conhece muito bem a floresta, que já trilhou por aquele caminho algumas vezes. Pelo caminho também há várias placas indicando, placas, sinais de orientação, para onde você deve ir, para poder te ajudar a caminhar dentro dessa floresta e você não se perder. Mas durante essa caminhada, você decide uma coisa, você decide ignorar essas placas, e tentar seguir por atalhos, por trilhas que não estão discriminadas naqueles mapas. Essas trilhas, esses atalhos, te levam a lugar perigosos, te levam a se perder. Se você seguisse as placas, os sinais, confiando no mapa que te foi dado, você teria certeza de que estaria no caminho certo e chegaria ao seu destino. Mas como você pegou atalhos, como você pegou trilhas que não estavam no mapa, você acabou entrando por lugares perigosos e acabou se perdendo. As obras preparadas por Deus, previamente, são como essas placas, esses sinais que Ele coloca no nosso caminho. Deus já mapeou a nossa jornada de vida. Deus colocou obras que Ele quer que façamos em nosso trajeto. Mas se tentarmos seguir a nossa própria direção, ou ignorarmos os sinais de Deus, nós podemos nos desviar. Nós perderemos as oportunidades de servir, de realizar essas obras. Mas se nós caminharmos com fé, se nós obedecermos às direções de Deus, Ele nos guiará pelas obras que Ele já planejou para que realizemos. E viveremos o propósito que Ele tem para nós. Quando Deus preparou essas obras, para que Deus preparou essas obras? E como que Deus nos prepara para essas obras? Ele nos prepara chamando-nos.
No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 18, né, Paulo orou para a igreja, para que a igreja ela soubesse qual é a esperança do seu chamamento. Deus não quis nos regenerar, nos dar uma nova vida, uma vida nova, né, para que fizéssemos obras pecaminosas, mas que nós fizéssemos boas obras. As boas obras, elas se revestem de uma importância suprema. Uma árvore, ela é criada para quê? Ela é criada sem propósito? Não. Uma árvore, ela é criada por causa dos seus frutos, para poder dar sombra, para poder dar proteção. Um crente, ele é transformado em nova criatura, para que pudesse expressar-se como nova criatura, onde as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As boas obras são a nossa expressão de que nós fomos chamados, alcançados pela graça de Deus. As boas obras são uma consequência da graça divina, porque é produto divino, não é produto nosso. Não compõe nosso caráter, não compõe uma nossa missão especial. As boas obras, elas determinam os nossos galardões, as nossas coroas. Imagine um jardineiro, mais uma ilustração. Hoje eu estou, deu trabalho, né? Um jardineiro experiente, que tem ali um lindo jardim. Ele prepara o solo com cuidado. Ele planta sementes de diferentes tipos de flores, de plantas, rega diariamente essas sementes. Ele já espera exatamente o que vai ser dessas plantas, dessas flores. Ele planeja cada uma delas, o tempo certo para que cada uma dessas flores floresça, para que cada uma dessas plantas estejam exuberantes. Ele sabe o tempo certo de que isso vai acontecer. A prática de boas obras, ela nos ajuda a viver na contramão da cultura deste mundo, que é uma cultura de meritocracia. Boas obras não são realizadas para aumentar o nosso valor, para aumentar o nosso status, mas para demonstrarmos o amor de Deus e trazer este impacto positivo ao mundo ao nosso redor. Ao final, se nós acharmos que há algum mérito em nós, e se nós queremos trazer estes méritos para nós já fizemos tanta coisa lá fora, nós não temos nada para fazer aqui na igreja, porque nós estamos cansados, nós não ganhamos nada com isso. Se a igreja está cheia de consumidores apenas, quem é que vai acender as luzes? Quem é que vai cuidar das crianças? Quem é que vai dar boas-vindas às pessoas que chegam na igreja? Se a gente faz lá fora para ser reconhecido, para ter status e tal, e chega na igreja a gente apenas senta, porque nós já fizemos tanto lá fora. Como que a igreja vai avançar? Se a gente quer ser apenas consumidor. Embora as ações humanas elas tenham importância, elas nunca serão suficientes para garantir o favor de Deus. A graça que nos transforma nos leva a agir, não a ficar parados. Mas agir não para ganhar algo, mas para refletir o amor de Deus em tudo que nós fazemos. Esse texto que nós lemos nos ensina que nós somos a criação de Deus, feitos por Ele com um propósito, realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Essas obras não são frutos do nosso mérito, dos nossos esforços, mas é manifestação de graça. Saia daqui nessa noite para poder manifestar essa graça de Deus. Pense em um ato de bondade que você possa fazer nessa semana, que manifesta os princípios da palavra em boas obras. Assim, ao contrário de uma sociedade que busca méritos para definir o valor das pessoas, a mensagem cristã que a Bíblia ensina é que o valor humano não está nas suas realizações, mas no amor imensurável e incondicional de Deus, que é rico em graça e em misericórdia, e este amor é revelado a nós por meio da sua graça. Isso gera em nós uma nova maneira de viver,
onde as boas obras é resposta àquilo que eu já recebi, e não uma tentativa de alcançar aquilo que me foi dado gratuitamente. Já nos foi dado. Não adianta a gente ficar tentando no nosso mérito. Pela graça de Deus, você pode ter a certeza de que você foi salvo do nada para uma vida com Deus. Não do nada para o nada. Você não foi resgatado das trevas para a penumbra, para viver ainda mais nas trevas, mas para a radiante luz do Filho do amor de Deus, para a radiante luz de Filho do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, você pode entender que a salvação não transformou em um enfeite de cristal, né, que deve ser conduzido com todo cuidado para ele não quebrar. Pela graça de Deus, você recebeu a revelação de que você foi salvo para ser o quê? Carvalho de justiça, plantado para a glória de Deus, aonde quer que você esteja. O que é um carvalho bíblico? O carvalho que nós vemos na Bíblia é uma árvore frondosa, extremamente resistente, que não se quebra com facilidade. E não se quebra com facilidade por quê? Porque está firme, enraizada, alicerçada. Você não foi salvo para ser servido apenas, mas para servir antes de qualquer coisa. Você foi salvo e abençoado para ser instrumento de salvação, instrumento de bênção. Não fomos salvos apenas para ser felizes. Nós somos salvos para abençoar. E há muitas pessoas, os gentios, como nós vimos hoje pela manhã, estão aí. É tempo, nós vimos hoje pela manhã que nós estamos na primeira metade da última semana, antes da volta de Cristo. Que é o tempo de nós anunciarmos como testemunhas, como candeeiros, como oliveiras, o evangelho de salvação. Que não é obra, que não é mérito, mas que é graça. O propósito de Deus para a nossa vida é que a gente se engaje, não em Instagram, não em algoritmo, mas que a gente se engaje nas boas obras do reino de Deus, nas boas obras do reino de céu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Ó Pai, obrigado por me levar, e eu creio que levar o teu povo a entender de que nada eles podem fazer para conquistar a salvação, para conquistar este relacionamento com o Senhor. Tudo nos é dado 0800. Tudo nos é dado de forma gratuita. Nós somos lavados, remidos, alcançados, escolhidos antes da fundação do mundo, chamados por meio da palavra e por meio do Espírito, regenerados, nascemos de novo, justificados, adotados, estamos sendo santificados, um dia seremos glorificados. E não é por nós, é pela graça, é pela tua graça, não é pelo que eu fiz, nem pelo que eu sou, é graça. Não é por força, nem por violência. É graça. Essa graça bendita que nos alcança e que nos leva, nos empurra a praticar boas obras. Nos mostre, Pai, essas boas obras que foram preparadas antes da fundação do mundo, antes do nosso nascimento, para que nós andássemos nela, Pai. Vai mostrando a cada um de nós pequenas obras, obras médias, grandes obras, porque através dela o teu evangelho vai sendo pregado. E nesse tempo em que o Senhor levanta a tua igreja para pregar o teu evangelho, isso vem a ser manifesto, Pai, através de nós. Porque o Senhor nos deu esta missão. A maior obra que o Senhor nos deu é essa. A obra da reconciliação, de fazer, meu Pai, de um morto, por meio do teu Espírito, uma pessoa viva, para a honra e glória do nome do Senhor. Desperta em nós isso, em nome de Jesus, Pai. Amém.